tá dando aqui o ok, o positivo pra gente. Contato direto com Pequim, na China. Bom dia, viu, Maju? Bom dia aqui, não é? Oi, Danilo, Sabino, um bom dia a vocês, bom dia a todos. Já está valendo a tarifa de 84% sobre os produtos americanos para entrar aqui na China. Essa medida começou a valer a partir da meia-noite, no horário aqui de Pequim, e é uma resposta do governo chinês sobre a taxa aplicada pelos Estados Unidos de 104%. E mesmo antes dessa taxa de 84% entrar em vigor, o presidente Donald Trump aumentou a tarifa sobre os produtos chineses, que agora é de 125%. E diante da escalada de tensão com os Estados Unidos, ontem a China emitiu um alerta de risco para viagens ao país americano e pediu cuidado e cautela aos chineses. Agora há pouco também saiu mais uma medida em relação aos Estados Unidos aqui da China. O país passa então a reduzir a importação de filmes de Hollywood. Desde 1994, a China reproduz por ano 10 filmes de Hollywood. Essa medida foi publicada na Administração de Cinema da China, que é um órgão que analisa as produções cinematográficas e diz quando e como um filme pode ser visto aqui na China, porque há toda uma restrição por aqui. O que diz nesse comunicado da Administração de Cinema aqui da China? Que a ação errada do governo dos Estados Unidos ao abusar de tarifas contra a China inevitavelmente vai reduzir ainda mais a simpatia do público chinês em relação aos filmes americanos. Hoje, quem falou por aqui mais uma vez foi o porta-voz do Ministério do Comércio chinês em uma coletiva de imprensa que acontece rotineiramente, e ele foi questionado se as duas maiores economias do mundo já começaram algum tipo de negociação. O porta-voz disse que a China está aberta ao diálogo com os Estados Unidos, mas que isso só vai acontecer baseado no respeito mútuo e na igualdade. Ontem, o presidente Donald Trump também falou sobre isso. Ele estava conversando com jornalistas na Casa Branca, justificando a suspensão por 90 dias das tarifas a outros países em relação à China. Donald Trump disse que não descarta o encontro com Xi Jinping, elogiou ele, chamou ele de inteligente e disse que acredita em um possível acordo comercial para os dois países. Em relação às bolsas de valores aqui na Ásia, fecharam em alta nesta quinta-feira, uma consequência da pausa de 90 dias nas tarifas impostas pelo governo americano a vários países, entre eles o Japão. A Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei, encerrou o dia com uma alta de 9%. A de Hong Kong teve uma alta de 2,65%. E aqui na China, mesmo com o aumento das tarifas dos dois lados, a Bolsa de Xangai fechou em uma alta de 1,16%. Volto com vocês aí no Brasil. Maju, tô acompanhando aqui também, viu? O mercado, o dólar agora em alta de 1,11%, cotado a R$ 5,91. R$ 5,91. O Ibovespa em queda agora de 0,56% aos 127.080 e 44 pontos, né? O Ibovespa então nessa queda e o dólar aí quase batendo na casa dos R$6. A gente vai continuar nesse assunto. Obrigado, Vilma. A gente vai continuar nesse assunto com a Beatriz Ferretti, que já está conosco aqui no estúdio Bandeirantes, para falar da repercussão do tarifaço do Donald Trump, os outros países. Teve aquela pausa de 90 dias, né? Mas a permanência das taxas para a China, mas tudo isso assunto para Beatriz Ferretti. Bom dia para você, hein, Beatriz? Bem, Gobato, bom dia Sabino. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Olha, esse vai e vem causa ainda muita incerteza, muita instabilidade no mercado global. Exemplo disso são as ações de bolsas norte-americanas. A Maju estava falando da alta na Ásia e na Europa, mas os Estados Unidos nesta manhã vão na contramão e os principais índices da Bolsa de Valores de Nova York abriram em queda hoje e continuam assim. SP500, por exemplo, nesse momento com menos 2,86% e a Bolsa Tecnológica Nasdaq em queda de 3,62%. É um reflexo da guerra comercial que agora se concentra
em Estados Unidos e China, né, já que Trump manteve a taxação de 125% contra a China e a China manteve a retaliação de 84%, mas também mostra o quanto a imagem dos Estados Unidos vai ficar arranhada com essa política tarifária, né, perda de confiança. Os países estão buscando outros parceiros comerciais, dada a política tarifária e totalmente instável do presidente americano Donald Trump. Outro exemplo disso é o posicionamento da União Europeia de hoje, né? Os europeus decidiram recuar numa contramedida ali, uma tarifa retaliatória contra os Estados Unidos que tinha sido anunciada ontem de 25% sobre 21 bilhões de euros em produtos americanos importados, pegando uma enorme gama de produtos, desde manteiga de amendoim até iates de luxo, mas diante do recuo de Trump para os países que seriam tarifados em mais de 10%, como é o caso do bloco europeu, que receberia tarifas de 20%, a União Europeia também decidiu recuar, dizendo que está abrindo margem para uma negociação. Caso contrário, se essa negociação não for adiante, aí sim os europeus vão seguir com essas tarifas de 25%. A União Europeia deu um prazo aí de pausa também de 90 dias. Mas por que a imagem dos Estados Unidos segue arranhada? Porque a própria União Europeia, né, por meio da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, disse que mesmo diante dessa pausa tarifária aos Estados Unidos, o bloco vai continuar negociando com outros parceiros comerciais. Eles querem fugir da dependência dos Estados Unidos, buscando a ampliação de parceiros na Ásia e até aqui na América do Sul, Mercosul, né? Muito tem se falado sobre a abertura de possibilidade de finalmente o acordo, por exemplo, entre União Europeia e Mercosul finalmente sair do papel e dos parlamentos, né, que ainda precisam de uma votação. Hein? Talvez seja a hora de destravar agora, né, nesse momento, né, Beatriz? Mas também a gente vai falar não só do tarifaço do presidente americano Donald Trump, a repercussão no mundo, mas uma tragédia muito triste, não é? Que não para de subir o número de mortos daquela boate, né, o teto da boate que desabou, não é, Beatriz? 218 mortos. 218 já? 218, subiu o número hoje, de acordo com as autoridades da República Dominicana. Uma tragédia que aconteceu anteontem, né, em Santo Domingo, a capital do país, durante um show de um cantor famoso dominicano, que fazia uma apresentação ali na madrugada de segunda para terça, né, numa casa noturna que recebia todas as segundas-feiras shows que atraíam a elite do país, né? Então, por isso havia a presença de até uma governadora da província, de uma província dominicana, 2 parlamentares, ex-jogadores de beisebol da Liga de Futebol Americana. O cantor que estava se apresentando morreu também, inclusive neste momento o velório dele é realizado com a presença de fãs, amigos, familiares, e a tragédia ainda está tentando ser compreendida pela população, né? São muitos mortos e certamente houve ali uma falha de fiscalização, uma falha estrutural, mas tudo isso sendo investigado, as causas do colapso do teto dessa boate ainda estão sendo investigadas. Beatriz Ferretti conosco, tem mais destaques aí do giro internacional, a água do presidente Trump está garantida para o banho dele, hein, Beatriz? Vamos falar disso, né? Não tem como não falar, porque, olha, no meio desse rebuliço aí da política tarifária, o Trump está muito preocupado com o cabelo, né, Gobato? Não sei, o cabelo de vocês está em ordem, Sabino? Tá tudo certo? Cabelo. O Trump tem um belo do cabelão platinado ali, né? Topetão ali. E ele quer se manter assim. Por isso, ontem, assinou uma ordem executiva para garantir a liberdade do banho. Trump critica há muito tempo já uma política que foi adotada pela gestão de Barack Obama e também de Joe Biden de controlar a vazão da água na torneira dos americanos. É uma medida ambiental, na verdade, para evitar o desperdício. Mas, segundo ele, isso está prejudicando o abastecimento nas casas das pessoas, então em máquinas de lavar, nas torneiras, no chuveiro. E ele ontem assinou uma ordem executiva para reverter esse limite da vazão de água e usou uma declaração engraçadíssima dizendo: eu gosto de tomar o meu banho gostoso para lavar os meus lindos cabelos. Donald Trump dizendo. Eu não sei se vocês assistiram, eu assisti O Aprendiz, né?
que é o filme que conta ali um recorte, faz um recorte na vida de Donald Trump, não enquanto presidente da República, mas como esse magnata, essa pessoa importante, né, no mercado imobiliário dos Estados Unidos, a construção da Trump Tower, né, a ambição, um cara sempre muito ambicioso, vaidoso, em busca do poder. Para quem não assistiu, fica aqui o convite para os nossos ouvintes. É legal mesmo. Se chama O Aprendiz. Evidentemente que o Trump criticou o filme, mas tá aí, vale a pena para entender um pouco de tudo que a Beatriz está contando aqui nas últimas semanas, né, sobre essa figura exótica até do presidente Donald Trump. Beatriz, brigadíssimo, viu? Valeu, obrigada, gente. Obrigado. Bom